que as conotações servis a que está levada a função genética, dirige-a tu com equilíbrio, a fim de que o seu desregramento não te conduza à alucinação. Foi colocado abaixo do cérebro para ser por este conduzido, posto na cabeça pela revolução dos frustrados, ele o transformado em peça principal do corpo, em detrimento da própria vida. Conduze-o em equilíbrio, a fim de que não derrastes na sofreguidão e enlouquece sem resolver problema. Então, meus caríssimos irmãos, estamos reunidos aqui mais uma vez para mais uma noite de estudo na casa do Dr. Bezerra de Menezes. Nós estamos presentemente no ambiente da casa, mas assim pensamento que nos fortalece e nos une. Que possamos nos alimentar desse alimento espiritual, que é os ensinamentos da doutrina espírita, e que o nosso irmão Mantuano possa estar envolvido pelo seu mentor espiritual para trazer-nos a palavra de ensinamento que nós nos tão necessário neste momento. E nesta noite possamos ter a paz e a serenidade para podermos ouvir e botar em prática todos esses ensinamentos, Senhor. E neste momento, rogamos aos nossos mentores espirituais, anjos guardiões, a Dr. Bezerra de Menezes, patrono da casa na qual nós congregamos, a Jesus e a Deus nosso Pai, a permissão para iniciarmos mais uma noite de estudo. Né? Que assim seja, graças a Deus. Está sem som, Frederico. Teu microfone está desligado, Frederico. Tá, voltei. Já estamos ouvindo agora. Boa noite, seu Frederico. Boa noite, querido. Então, é um prazer estarmos todos reunidos em torno do estudo da doutrina dos espíritos, mais uma vez acalentando os nossos corações, fortalecendo-nos as almas para que possamos dar continuidade à nossa caminhada em busca da evolução, do progresso, para chegarmos ao objetivo traçado por Deus para as nossas vidas, de nos tornarmos espíritos puros, colaboradores, trabalhadores da sua grande obra e sermos, quem sabe, um dia também auxiliares do nosso querido mestre, do nosso diretor planetário, Senhor Jesus. Nós vamos dar início hoje. Na semana passada, estudamos a introdução desse livro, Sexo e Obsessão, que é uma psicologia de Divaldo, com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, trazendo os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, hoje vamos estudar a primeira lição. É intitulada Compromissos Iluminativos. É uma lição longa e ela não dá margem a muitos comentários fora do conteúdo da lição em si. Eu não vi assim, não abre muita frente para que a gente possa falar do Evangelho, para que possamos falar do Livro dos Espíritos e outros livros. Porque, em si só, a lição ela é bastante didática, né? Ela nos oferece de uma maneira tão graciosa o estudo, né, trazido por esse espírito, Manuel Filomeno. É uma lição linda, vocês vão ver. Né? Então, eu vou trabalhá-la
vou lendo e vou comentando à medida que me pareça ser necessário fazer um comentário, mas eu vou ler a lição o máximo que puder dela. Eu vou tentar me apressar e comentando alguma coisa. Então, vamos começar, né? Lendo lá. Compromissos iluminativos. Ele começa assim. É poético. A noite esplendia de belezas em razão do azul safira do zimbório. Zimbório é a abóbada celeste, né? É o céu, o firmamento, né? Em razão do azul safira do zimbório adornado de estrelas parecidas a crisântemos luminosos. Uma brisa leve, perfumada, perpassava, espraiando-se em todas as direções. O silêncio era entrecortado apenas pelas vozes onomatopaicas da natureza, convidando à oração, à reflexão. Talvez alguns irmãos não tenham se ligado no significado dessa palavra, né? Onomatopaicas. Eu não sabia, não conhecia. Fui lá no Mr. Google, dicionário. Então, isso quer dizer que essas vozes onomatopaicas são a daqueles sons naturais, como o bater numa mesa, como um grilo, aquele som do grilo fazendo, o latido, né? O uau-uau, o miado, aquele miau, o choro de uma criança. Então, são vozes naturais da natureza, são essas onomatopaicas. Então, esse silêncio era cortado apenas pelas vozes onomatopaicas da natureza. Ali, um lobo uivando, né? Naquele local que ele se encontrava. Aí ele comenta: muito distante, o globo terrestre, levemente banhado de luar, destacava-se na paisagem cósmica e nos leva a visualizar, né? A pensar. Podemos e devemos viajar com o pensamento do autor. Carinhosas recordações assomaram-me à mente, evocando cenas que ficaram no passado e que foram vivenciadas no planeta querido, inesquecível berço e lar de bilhões de espíritos que o habitam. Então, ele aqui estava tendo uma reflexão, indo ao passado, naquela última encarnação, visualizando, né? Experiências, situações pelas quais ela passava. Então, carinhosas recordações. No parágrafo seguinte: não me podendo evadir as emoções resultantes das evocações queridas, fui invadido por doce nostalgia em relação às experiências espirituais da mais recente reencarnação, quando fora beneficiado pelo sol abençoado do Espiritismo. Então, aqui ele está nos colocando, ele, nessa encarnação anterior, ele tivera contato com a doutrina espírita. E, na realidade, ele tivera um profundo contato com a doutrina, sendo banhado, né, por esse conhecimento e tendo até norteado a sua caminhada pelos seus ensinamentos, em busca da evolução com os conhecimentos doutrinários e espíritas, e foi um grande trabalhador da doutrina. Aí ele diz, em seguida, aprendera com as formosas lições com que Allan Kardec abrira a era do espírito, incertas na codificação, a respeito do universo, da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, que a marcha do progresso é infinita e que agora podia reflexionar sobre o acerto dessas incomparáveis informações de sabor eterno, vivenciando-as com dúlcidas gratidões.
uma colocação linda que ele faz, do que ele aprendeu, né, a respeito do universo, da imortalidade, como nós estudamos, né, da comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos, né, em que o nosso irmão Jesus falava sempre para nós, e que a marcha do progresso é infinita. Nós caminhamos para a perfeição, vamos evoluindo a cada oportunidade reencarnatória, conquistando um pouquinho mais de entendimento da vida, dando um passinho aqui e acolá, subindo os degraus em direção, não vamos dizer ao infinito, mas ao objetivo que Deus traçou para nós. Sim, não vamos dizer infinitos, mas quase que sim, porque nós alcançamos a perfeição, nos tornamos espíritos puros, somos co-criadores com o Pai. E daí? Paramos por aí? Paramos de aprender, de realizar? Não, vamos trabalhar na obra do Pai, mas vamos continuar a aprender, porque nós temos o dispensador de toda a inteligência, que é Deus, nosso Pai, e continuaremos a aprender nas escolas das espiritualidades para os espíritos puros, que estarão aprendendo com aqueles outros espíritos que já estão naquela condição, naquela posição, com mais experiência. Espíritos mais antigos, né? Pensemos aqui no nosso querido irmão, nosso mestre Jesus, que há 2000 e poucos anos esteve entre nós, e que há 4 bilhões e meio de anos atrás participou da criação do nosso orbe. Ele já era o espírito puro naquela ocasião, já era um espírito perfeito, há 4 bilhões e meio de anos atrás. E, ao longo desse período inteiro, ele continuou se aperfeiçoando, continuou adquirindo conhecimento, porque não para, o espírito não para de aprender. Com quem ele aprendeu? Com o Pai. E quando nós chegarmos à condição de espíritos puros, nós teremos já, naquele momento, o conhecimento global que o nosso irmão Jesus possui hoje? Não, nós estamos distantes ainda da perfeição. E, até alcançarmos, o Senhor Jesus terá progredido ainda muito mais. Então, estará mais distante ainda em conhecimento, não tão somente intelectual, mas como na prática, de lidar com os elementos, de realizar coisas que possam servir para trabalhar na obra da criação. Mas o nosso irmão continua assim. Enquanto no corpo, ele deixara-me conduzir pela certeza das elucidações dos imortais. É isso que nós devemos, e nós temos a convicção de que ocorre. Enquanto no corpo, deixara-me conduzir pela certeza das elucidações dos imortais, dos ensinamentos. Procurando pautar, aí, veja só, o conhecimento teórico e mais a prática, procurando pautar a conduta nas rigorosas diretrizes do dever, descobrindo, a partir de então, a alegria existencial e a felicidade relativa que todos podemos fruir quando nos comprometemos com os ideais de libertação da ignorância e de construção do bem no mundo íntimo e à nossa volta. Então, na medida em que nós pautemos o nosso comportamento dentro das diretrizes do dever, das diretrizes que essas elucidações, que esses esclarecimentos, que a doutrina dos espíritos traz para nós somos estudantes, somos aprendizes. Nós, com certeza, iremos fruir de um bem-estar, por estarmos desenvolvendo
né, os nossos ideais de libertação da ignorância, construindo o bem, praticando o bem em prol do nosso irmão. Continuando. Agora, mais uma vez, podia constatar diviso na realidade espiritual o alto significado da fé racional proposta pelo Espiritismo e a legitimidade dos seus postulados iluminativos, contemplando o cosmos e experimentando o contato mais direto com a vida. Então, ele, já no plano espiritual, numa visão, ele constatava essa realidade espiritual. O alto significado da fé racional do Espiritismo, essa legitimidade das suas orientações, contemplando o cosmos e experimentando o contato mais direto com a vida. Os espíritos, já nessa condição evolutiva de fazer o bem, estão nesse contato mais direto, socorrendo, amparando, estando junto. E ele está tão sensível que ele fala: ante os meus olhos úmidos de lágrimas, que não se encorajavam a descer, sentia o hálito do Criador e a sua grandiosa obra me fascinava, alargando-me os horizontes das conjecturas. Meu Deus, esse parágrafo, ante os meus olhos úmidos de lágrimas, que não se encorajavam a descer, sentia o hálito do Criador, ele estava numa simbiose, estava tão ligado. Nos lembra quando Jesus disse, né, eu e o Pai somos um. Então, ele sentiu o hálito do Criador e a sua grandiosa obra o fascinava. Como, na realidade, fascina a cada um de nós, não é? Nós que já olhamos para a natureza, para o verde das florestas, para as montanhas, olhamos para o mar e vemos ali a grandeza da criação, das obras de Deus, nosso Pai, trazendo-nos a oportunidade de ter tanta coisa, a atendermos às necessidades, a alegrarmos a caminhada. E alguns de nós pensamos assim: poxa, isso tudo é obra do acaso, né? Em vista disso, ele falou o seguinte: pensava a respeito de quanto a soberba humana é desmedida, raiando pela infantilidade ao atribuir toda a grandeza cósmica ao fruto espúrio do acaso, capaz de reunir todas as moléculas esparsas do universo repentinamente, expressando-se na glória galáctica. Ademais, considerava que, se todas essas micropartículas sempre existiram no caos, certamente haviam tido uma origem, a que o absurdo da vã cultura sem Deus oferecia existência própria e ilógica. Meu Deus! Se existe toda essa natureza em nosso entorno, e se isso não é obra de criação nossa, como é aqui o computador através do qual eu estou falando com meus queridos irmãos, que estão através também de outros meios de comunicação, podendo interagir, isso é obra do homem. Foi o homem que criou, com a inteligência que Deus lhe deu, mas utilizando os recursos da natureza, porque tudo, de maneira direta ou indireta, é obra da natureza. A mesa, a cadeira,
mesmo que nós tenhamos criado, feito a obra, né, de serrar a árvore, de tratá-la, de cortá-la e montar uma mesa, foi a natureza criada por Deus que nos colocou à disposição. É tudo obra de Deus. E, como ele falou aqui, né, o absurdo da vã cultura sem Deus oferecia existência própria e lógica. O nosso irmão continua. Há dias, ele, falando lá do plano espiritual, há dias encontrava-me na colônia espiritual Redenção, de onde partem, com muita frequência, espíritos comprometidos com o progresso da humanidade em reencarnações desafiadoras. Então, nessa colônia, muitos espíritos vinham aportar, reencarnar no orbe terrestre, com missões, com comprometimentos de resgate, ou para nos trazer lições, nos amparar, nos orientar. Aí ele nos explica que a comunidade, essa comunidade, né, essa colônia espiritual Redenção, é constituída por uma sociedade de mais de 1 milhão de habitantes desencarnados. Então, vejamos, né? Nós conhecemos lá o nosso lar, né? Já estudamos bastante. Mas essa comunidade, a Colônia Espiritual Redenção, é constituída de uma sociedade de mais de 1 milhão de habitantes desencarnados. E nela se desenvolve cuidadosos programas para iluminação de consciências, não faltando os departamentos de assistência e socorro àqueles que retornam extenuados e desnorteados pelas vicissitudes e pelos insucessos que se permitiram. Então, muitos de nós, ao retornarmos ao plano espiritual e que tivermos a felicidade, a oportunidade de sermos direcionados para essa colônia, nós encontraremos lá esses departamentos de assistência e socorro, feito exatamente para aqueles que voltam após passarem pelas vicissitudes e pelos insucessos que obtiveram em sua reencarnação, né? Através de comportamentos, né? Comportamentos equivocados, ou porque não tiveram firmeza no seu processo, né? Do seu planejamento reencarnatório. Aí ele diz: daqui viajam com expectativas ricas de esperanças e projetos de edificações libertadores, milhares de espíritos que aspiram à felicidade. Todos que vêm reencarnando, já com algum esclarecimento, vêm na esperança de progredir, de construir alguma coisa de melhor que os auxiliem na sua caminhada, no seu progresso, na sua senda evolutiva. Aí, continuando, no entanto, após o mergulho na névoa carnal, olha só, os antigos vícios que nós trazemos, né? E as más inclinações em predominância ainda, os arrastamentos para o mal, os choques com o adversário do pretérito, não poucas vezes alterando-lhes os programas e delineamentos, obrigam-nos a ceder aos impulsos inferiores e, como efeito, logo tombam nas malhas dos próprios enredamentos perniciosos. Então, nós trazemos, né?
nós desencarnamos, retornamos ao mundo espiritual, à nossa pátria espiritual. Nós nos transformamos? Não, nós continuamos aquilo que somos. Da mesma maneira que éramos aqui, somente sem o corpo de carne, com todas as nossas conquistas e com todos os deméritos que nós temos, com todos os vícios, com todas as virtudes também, porque nós temos vícios, mas temos também virtudes conquistadas, né? Poucos hão que não tenham, pelo menos em algum momento, feito algo de bom, né? Conta uma história de um espírito que era muito ruim, e lá, num trabalho de socorro espiritual, foi falado aí que ele se considerava realmente uma pessoa, um espírito muito mau, que não fazia bem em momento algum, e que ele foi-lhe falado, foi-lhe dito, não, você, no momento, você tinha um cachorrinho, e que você cuidava bem dele, você tratava ele bem, com carinho, com amor, dava alimentação a ele, dava-lhe água de beber, e aquilo foi levado em conta. Então, tudo nos é levado em conta em nossa caminhada. Aquilo que fazemos de bom, mesmo que seja a um irmão nosso, animal, né? Ou a um ser humano, e tudo que fazemos de mal também, que fica gravado ali no nosso HD espiritual, né? Então, os antigos vícios, as más inclinações, que ainda estão em predominância, e os arrastamentos para o mal, e até os choques com esses nossos adversários, inimigos do pretérito, muitas vezes alteram aquela programação que nós teríamos feito. E, por conta disso, nós acabamos a nos deixar cair, a ceder a esses impulsos inferiores. E caímos, né? Nesses enredamentos perniciosos que nós criamos. Aí ele nos diz, outro assim, organizações de benemerência e de caridade multiplicam-se pela cidade movimentada com o objetivo de ministrar cursos e lições aos futuros viajantes corporais, na convivência com os que retornados em estado de sofrimento que se lhe tornam verdadeiros exemplos de como não devem proceder. Então, existem lá organizações dentro dessa colônia de benemerência, de caridade, que ministram cursos, né? Ensinamentos a esses futuros viajantes, né? A esses que irão reencarnar mais adiante, né? Então, essas lições, esses cursos são ministrados juntamente com aqueles espíritos que retornaram há pouco tempo, né? Ou algum tempo, do plano material, e que são verdadeiros exemplos de como não se deve proceder, porque são espíritos que caíram, né? Faliram, né? Na sua reencarnação, por conta de não terem resistido a esses arrastamentos para o mal, né? Por conta dos antigos vícios, das más inclinações, né? Dos próprios inimigos, né? Que vieram atormentá-los. Então, a espiritualidade lá, os benfeitores espirituais,
aproveitam esses irmãozinhos que retornaram para auxiliá-los no aprendizado do que não fazer, para não fazermos igual aqueles que voltaram nessa condição. Continuando, educandários avançados para pesquisas, que mais tarde se apresentarão no globo terrestre. Então, lá tem escolas, tem variadas condições que existem no plano espiritual e que aqui nós, muitas das coisas que nós fazemos, que nós temos, são mera imitação do que existe lá, mas esses educandários avançados para pesquisa, que mais tarde se apresentarão no globo terrestre, mais tarde virão existir aqui entre nós, recebem estudiosos ávidos de conhecimento, mas não apenas aqueles residentes lá nessa colônia, mas que também vão realizar estudos de aprendizado e treinamentos procedentes de outras regiões, de outras colônias, né? Então, há um intercâmbio entre colônias espirituais no sentido de proporcionar oportunidades de aprendizado a nós, espíritos em desenvolvimento, ainda distantes, né, de alcançarmos o nosso objetivo. E aí ele nos dá uma dica, né, sobre a colônia. Situada, é uma informação. Ele não diz qual, mas situada sobre um grande centro urbano na Terra, onde se movimenta agitada população, entidades nobres afundaram. Então, entidades nobres afundaram essa colônia Redenção, poucos anos antes da independência do Brasil, objetivando, de início, acolher os lutadores idealistas pela libertação da pátria, os abolicionistas, os republicanos, inspirando-os na conquista das metas que abraçavam, sem que extrapolassem nos métodos de que se deveriam utilizar. Então, ela foi criada com o objetivo de acolher todos esses que iam trabalhar pela libertação, pela independência do Brasil, mas inspirando eles para que realizassem aquela tarefa sem extrapolar, sem a prática, né, sem apelar para medidas que não fossem as da prática do bem. Aí ele nos diz, em consequência, graças à abnegação dos seus fundadores, aí vem uma dica para nós de onde poderia ser essa colônia. Olha só, em consequência, graças à abnegação desses seus fundadores, entre os quais destacou-se a futura abadesa Joana Angélica de Jesus, que também seria mártir das lutas fratricidas durante a independência do Brasil na Bahia. Desenvolvera-se com o apoio de iluminados heróis da fé e da caridade, que rumaram para a terra oportunamente, contribuindo para torná-la menos inditosa
mais humanizada e melhor espiritualizada. Então, Jesus está sempre mandando os seus emissários para vir ao orbe terrestre, para nos auxiliarem, para nos socorrerem. Então, era um momento de evolução, né? para a nossa pátria amada, para o nosso Brasil. Então, ali destacou-se essa futura abadesa Joana Angélica de Jesus. Futura, porque ela iria reencarnar e iria ser a abadesa Joana Angélica de Jesus. E ia ser mártir nessas lutas fratricidas, né? Durante a independência do Brasil. Com a vinda deles, o Orbis, aquele local, aquela pátria, tornou-se menos inditosa, né? Menos infeliz, mais humanizada e melhor espiritualizada, graças a todos esses benfeitores que aqui aportaram. Entre os seus programas de libertação de consciência e de autoiluminação, teve primazia o labor de unificar os religiosos de diversas tendências e escolas de fé que mourejavam no plano físico, de forma que os escravos que traziam seus cultos animistas e suas raízes africanistas pudessem contribuir em benefício das propostas cristãs e doutrinárias que vieram da Europa civilizada. Então, eles tiveram, né, no seu programa de libertação, de consciência e autoiluminação, a tarefa de unificar os religiosos de diversas tendências, né? E escolas de fé que estavam ativas no plano físico. Lá, os católicos, lá os escravos, né, que tinham esses cultos de raízes africanistas, né? Tanto que houve uma miscigenação, né, da religião católica, né, com a dos escravos, e vários santos, né, que católicos receberam, né, aquelas entidades dos escravos foram cognominadas, né, receberam nomes de santos católicos, né? Ele diz: certamente disputas religiosas haviam instalado, muitas vezes, gerando conflitos lamentáveis e até sangrentos, decorrência natural da intolerância dos indivíduos, desde quando as religiões preconizam o amor e a fraternidade, o entendimento entre as criaturas e o avanço na direção de Deus. Infelizmente, ainda proliferam preconceitos, intransigência religiosa e o fanatismo entre as criaturas, que preferem a distância do seu próximo à amizade geradora de simpatia e de cordialidade, que promovem a fraternidade e estabelecem o bom entendimento. Constituem, porém, exceções que o tempo diluirá com a sua contribuição de eternidade, efeito próprio do processo de evolução dos espíritos. Mais um trecho ainda, sem comentar. Por essa razão, lá no plano espiritual, antropólogos,
psicólogos e teólogos se reuniam no departamento dedicado às religiões para estudar os melhores métodos de integração dos diferentes fiéis com as suas convicções na sociedade dominante, evitando-se choques e distúrbios infelizes naqueles turbulentos dias do passado. Vejamos, antes de completar esse parágrafo, então, existia um departamento dedicado às religiões para estudar os métodos de integração dos diferentes fiéis com as suas convicções na sociedade dominante. Então, reunia ali espíritos, antropólogos, psicólogos, teólogos, para que todos pudessem elaborar, dar a sua contribuição para uma maneira de convergência no pensamento religioso. Foi necessário naquela época. Será que ainda não é necessário hoje? Nós vemos a diversidade de religiões, de cultos, de seitas, né? No dia de hoje. Ele aqui vai adiante falar, né? Ademais, no século XIX, enquanto se aguardava o surgimento do Espiritismo, cuja mensagem deveria criar raízes no Brasil, estudou-se longamente na comunidade, lá naquela colônia Redenção, qual seria a maneira mais eficaz de implantá-lo na região sob sua inspiração, onde fosse possível reunir os militantes das diversas doutrinas espiritualistas sobre a bandeira da Era Nova, Espiritismo, ampliando-lhes as perspectivas do entendimento em torno da vida e dos objetivos essenciais da existência humana em sua inexorável marcha para Deus. Qual é a doutrina que mais nos proporciona a possibilidade de verdadeiramente interagirmos com Deus? Nós precisamos da religião para interagir com Deus? Não, Deus está dentro de nós, é verdade. Ele, quando nos cria, espírito imortal, ele nos coloca a chama divina. Somos espíritos imortais. Temos uma referência, mesmo que não de pronto nós tomemos conhecimento dessa realidade, ao nos darmos conta de estarmos na carne, da existência da divindade. Mas nós vamos ver lá nas pinturas rupestres, desde a antiguidade, lá mais remota, haviam lá aquelas pinturas que mostravam uma perspectiva da crença no espiritual, da sobrevivência de algo, né? Do espírito, né? Que era o espírito, após a morte do corpo físico. Então, eles estavam buscando a maneira mais eficaz de implantá-lo na região sob sua inspiração, onde fosse possível reunir os militantes das diversas doutrinas espiritualistas sobre a bandeira da Era Nova, ou seja, do Espiritismo. Mas nós necessitamos hoje que a humanidade venha acordar, ela,
a humanidade como um todo, para essa realidade da vida espiritual, daquilo que nós somos, espíritos imortais, todos irmãos, independente de raça, independente de sexo, de condição social, porque nós sabemos que nós, a cada oportunidade reencarnatória, nós viemos desempenhar um determinado papel, como se estivéssemos em um grande teatro, sendo cada um de nós os seus atores, que fôssemos representar. E a representação que nós vamos fazer é a da nossa vida, o que nós somos, espíritos em crescimento e buscando alcançar um objetivo. Nós temos essa felicidade de conhecer a doutrina dos espíritos, que a doutrina dos espíritos nos esclarece a direção para onde nós temos de caminhar. Temos de caminhar para Deus, para a perfeição. Isso consegue através da nossa evolução moral. Encarnação após reencarnação, crescendo, né? Nos desenvolvendo, evoluindo. E enquanto o mundo não tiver essa consciência, não que o espiritismo tenha que ser a religião dominante no mundo, mas os conhecimentos que a doutrina espírita traz é necessário para todo ser humano, encarnado ou desencarnado. Ele tem que ter consciência de que ele é um espírito imortal e que ele renasce na carne tantas vezes quantas sejam necessárias para que ele possa dar o testemunho do seu aprendizado e do seu crescimento através do seu comportamento, cumprindo ali aquele mandato reencarnatório, aquilo que ele combinou com os benfeitores espirituais, né? O seu planejamento reencarnatório. E o nosso irmão continua nos dizendo: realmente os resultados não poderiam ser melhores, porquanto nós próprios, está falando dele, enquanto que encarnado, que militáramos no movimento espírita nos anos praticamente ainda considerados como de pioneirismo, porque foi lá no início, né, da doutrina dos espíritos. Embora as dificuldades compreensíveis, não enfrentamos embates perversos, ficando as dissidências mais nos conteúdos teóricos, nas discussões filosóficas, do que mesmo nas perseguições insanas e destruidoras, embora surgissem, vez que outra, promovidos por fanáticos e desorientados emocionais. Isso sempre ocorre, né? Recordava-me de como facilmente se integravam, naquela época, né, africanistas, católicos, esoteristas e outros, já que possuíam tradição mediunista, em razão dos fenômenos observados entre as multidões no movimento espírita, a fim de adquirirem os conhecimentos lógicos que o Espiritismo a todos nos oferecem, para serem equacionadas as interrogações que pairavam nas mentes inquietas. Então, eles, os de outro segmento, também buscavam, né, os conhecimentos esclarecedores que a doutrina espírita oferece para a gente, né? Equacionando as nossas interrogações. Muitos de nós, que ao chegarmos
à Casa Espírita, chegamos porque foi o único lugar que nos deu a informação que a gente precisava, o esclarecimento para que a gente já pudesse apaziguar a nossa mente, né? Com tantas dúvidas a respeito daquilo que nós somos. Estudiosos de outras doutrinas igualmente se interessavam por tomar conhecimento com o Consolador, aceitando-lhe os paradigmas com tranquila compreensão da sua legitimidade, incorporando-os às suas convicções espiritualistas. Naquela época, houve realmente essa condição de estudiosos de outras doutrinas, praticantes de outra fé, buscar tomar conhecimento, né, daquilo que o Espiritismo trazia, né, incorporando até as suas convicções espiritualistas. Quem de nós não tem um amigo, uma amiga, um conhecido que é católico, que frequenta uma outra religião, mas aceita a reencarnação? Ela só não está disposta a praticar a doutrina espírita. Até porque a doutrina espírita ela exige de nós, sem exigir, é verdade, uma transformação, né? Uma mudança de comportamento, que as pessoas elas se identificam, às vezes, com os ensinos da doutrina. Eu tive um amigo que ele achava a doutrina espírita maravilhosa, mas que ele não a praticava porque ele falava assim: não, é muita responsabilidade, eu vou ter que deixar de fazer tudo aquilo que eu gosto. Eu vou ter que deixar, né, de ir para determinadas farras, de ir para aqui, para acolá, tem que mudar determinados comportamentos. Ele acredita, ele acha que aquilo está tudo certo, mas não serve para ele porque necessitaria de se transformar, né? E é aí que está, né, a dificuldade da nossa doutrina. É preciso muita coragem, verdadeira disposição, muita fé para ser espírita, né? O nosso amigo continuou dizendo assim: espíritos nobres que vieram dessa colônia, renasceram nessas plagas, vinculados ao espiritismo, que souberam difundir com elevação e dignidade, deixando pegadas luminosas que serviram de roteiros para outros que viriam posteriormente, conforme sucedeu. Nós estamos sempre recebendo espíritos nobres que chegam para auxiliar na nossa caminhada, né? Que se vinculam à doutrina espírita, ou mesmo não se vinculando diretamente à doutrina espírita, mas praticando os preceitos recomendados pela doutrina do espírito, que é o de fazer o bem, né? Vou até às 21 horas. É isso mesmo, seu Frederico. Pode seguir. Porque eu ouvi alguém falando. Não, é um microfone que abriu aqui, mas pode seguir. Concomitante, podemos ir até 21h30, não, né? Poxa, por mim, olha, eu tenho certeza que o pessoal que está no Facebook concorda comigo, a gente podia ficar aqui até as 22h30, mas o Ronaldo está no meu pé para seguir a programação. Meu Deus do céu. Então vamos lá, não percamos tempo. É que essa lição é muito longa, né? Concomitantemente, diversos sacerdotes do amor e da caridade
reencarnaram-se também em outras doutrinas religiosas, a fim de combater a miséria moral e espiritual existente, trabalhando em favor da renovação social e da construção de uma mentalidade sem preconceitos, nem espírito de sistema. Então, os benfeitores espirituais mandaram, né, espíritos nobres que vieram daquela colônia Redenção, vinculados ao espiritismo e difundiram com dignidade, né? Deixaram pegadas luminosas, tal. Mas, concomitantemente, diversos sacerdotes do amor e da caridade reencarnaram-se também em outras doutrinas religiosas. Isso é interessante, porque Jesus, né, que está na condução do nosso orbe terrestre, por orientação do Pai, está sempre mandando emissários, vêm atuar na doutrina espírita, mas vão também atuar dentro do catolicismo, ser evangélico ou numa outra religião, como a doutrina umbandista, ou que seja, mas levando esse sentimento do amor, da fraternidade, que todos somos filhos de Deus e que nós só vamos alcançar a felicidade através da nossa transformação moral, nos tornando verdadeiramente criaturas melhores daquilo que somos. E nós todos alcançaremos. E pode ser que estejamos na doutrina espírita, que essa é a que nós mais estamos afetos, mas pode ser também na Igreja Católica, pode ser lá dentro de um templo evangélico. O importante é estar fazendo bem, estarmos com os nossos olhares e os nossos sentimentos ligados a Deus, nosso Pai, e fazendo a prática do bem, exercitando o amor ao próximo. Aí ele nos diz assim, que artistas de variados campos da beleza e da cultura igualmente foram encaminhados ao corpo físico, para também contribuírem em favor da renovação do povo, no qual os descendentes dos africanos se tornaram maioria, para que igualmente oferecessem as mensagens ancestrais em forma de louvor à vida e através dos seus sentimentos e saudades. E, queridos amigos, queridos irmãos, vejamos, artistas de variados campos da beleza, do teatro, né, da cultura, poetas, escritores, mas é com pesar que hoje nós vemos nos meios artísticos, né, tanta gente, na música, tanta gente deturpando alguma coisa tão bela e tão divina quanto é a música, por exemplo, com rimas esdrúxulas, incentivando a prática de situações menos louváveis, né? E, infelizmente, nós vemos tudo isso, né? Queridos amigos, são 21h em ponto. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar falando dessa página. Eu achei essa página um encanto, maravilha para a gente estudar. Faltam só mais 3 paginazinhas, né? Eu digo a que vocês, se gostaram, não deixem de ler o pouquinho que falta, entendeu? Porque é maravilhoso, um excelente ensinamento para todos nós. Eu queria desejar um abraço a todos, um beijo no coração de cada um e muito obrigado, meus irmãos, por me permitir a oportunidade de estar com vocês. Uma boa noite a todos.
Bom, dando prosseguimento, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, dizendo que ao Mantuano, agradecendo ao Mantuano o estudo da noite e agradecendo a presença de todos, e dizendo que o nosso objetivo é esse, Mantuano, é despertar a atenção do pessoal para que possa ler a obra, que é maravilhosa. Bom, vamos unir os nossos pensamentos e vamos dizer assim: Senhor nosso Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres, agradecidos por esse banquete espiritual que Tu nos proporciona toda vez que nos encontramos em nome do Cristo Jesus, ao Te agradecer, queremos Te suplicar por todos aqueles, Senhor, que não puderam aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas para o nosso próprio engrandecimento. Queremos agradecer a toda essa equipe de trabalhadores espirituais que procuram nos sustentar no caminho reto, no caminho digno, no caminho que nos conduz a Ti, onde encontraremos a paz e a felicidade. Permita, Senhor Jesus, que possamos dar por encerrado o nosso encontro desta noite, ousando dizer: utiliza-te de cada um de nós da maneira que melhor te aprouver, e que seja feita a tua vontade. Que assim seja. Graças a Deus.